O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João. Como dissemos na semana passada, nós vamos permanecer por 4 domingos lendo os principais momentos do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho de São João. Isso porque o capítulo 6 é um capítulo muito importante. Recomendo fortemente que vocês leiam o capítulo 6 do Evangelho de São João. Muito fácil. Entre os 4 evangelistas, João é o último dos 4 evangelhos. E ali você localiza o capítulo 6. Vai lendo trecho após trecho durante a sua semana. É o capítulo fundamental para nós que acreditamos na Eucaristia, porque é o capítulo que fala de Jesus como pão. E nós vamos percebendo que há várias conotações quando Jesus vai se apresentando como pão do céu. Então nós estamos numa progressão de assuntos. Então semana passada nós vimos Jesus e a multiplicação dos pães, e nós enfatizamos o aspecto do dar graças, e associamos o dar graças com a Eucaristia, que é a mesma palavra. Hoje nós vamos começar a entender a Jesus como este pão que vem do céu. E depois nos domingos seguintes, nós vamos cada vez mais entrando no tema da Eucaristia, do pão de Jesus como carne, como alimento e etc. Mas o foco hoje ainda está nisso, nesses versículos 24 a 35. Nós vemos, a multidão estava à procura de Jesus. Jesus tinha acabado de matar a fome de 5.000 pessoas. Então as pessoas estavam atrás de Jesus. Eles viram aquele sinal, como que 5 pães matam a fome de 5.000. Então eles queriam fazer Jesus rei. Jesus foge disso. Não é esse
o sentido daquilo que Jesus fez. A multidão não tinha entendido o sinal que Jesus tinha realizado. Eles não olhavam com os olhos da fé, eles olhavam com o estômago. Tinha matado a fome? Que maravilha! Um homem desse vai matar a fome do nosso povo todos os dias? Então, eles não entenderam o sinal que Jesus tinha realizado. Estavam procurando Jesus? Estavam. Mas estavam procurando Jesus porque estavam interessadas naquilo que Jesus podia dar a elas. Não estavam querendo seguir Jesus como o seu Senhor, como o seu Mestre. Elas estavam seguindo Jesus, interessadas naquilo que Jesus podia dar a elas, não porque desejavam viver conforme as palavras de Jesus. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque na igreja, nós temos um número grande de pessoas que vêm à igreja, não porque querem viver a palavra de Jesus, e sim, porque estão interessadas naquilo que Jesus pode dar a elas. Então aqui nós já temos um primeiro ensinamento. Devemos seguir Jesus sempre. Caminhar com Jesus sempre. Não ficar correndo atrás dele para ver milagres. Não ficar correndo atrás de Jesus para que ele satisfaça as nossas necessidades. Mas segui-lo, buscá-lo, para viver de acordo com a sua palavra. Então a multidão estava com esse pensamento. Não tinha entendido o sinal. E ainda mais começam a duvidar. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. E eles começaram a provocar Jesus. Alguns começaram a pedir que Jesus realizasse outro sinal. E aí se referiam a Moisés. Olha, Moisés sim, Moisés fez um grande sinal no deserto, porque o povo estava passando fome. E então Deus fez chover o maná lá do céu. Mas Jesus ensina que o verdadeiro alimento não foi o maná, não é o maná o verdadeiro alimento, mas o pão que Ele mesmo, Jesus, pode dar ao mundo, isto é, a sua vida. Deus, por meio de Moisés, deu o maná, mas agora, por meio de Jesus, pão que desceu do céu, Deus dá o verdadeiro alimento para a vida do mundo. O maná dado aos israelitas pode ser lido por nós como um sinal por antecipação, ou seja, algo que está avisando sobre algo que vai acontecer depois. É um sinal por antecipação, ou seja, o maná queria significar algo que ainda haveria de acontecer. O maná, que era um pão que matou a fome daquele povo, queria significar que haveria um outro pão. Nós chamamos isso de prefiguração, quando uma coisa é um sinal de algo que vai acontecer depois. O maná era uma prefiguração daquilo que Deus iria realizar na pessoa de Jesus, ou seja, em Jesus, Deus Pai concede a todos os povos a plenitude, todo dom, toda graça, toda salvação, toda fome em Jesus é saciada. Então, o verdadeiro pão que Jesus dá não é o pão da multiplicação dos pães, do evangelho que nós vemos semana passada. Aquilo era um sinal. Esse pão da multiplicação saciava apenas a fome material,
depois de algumas horas, aquelas pessoas que comeram o pão, depois sentiram fome. Então o pão da multiplicação é apenas um sinal. E é legítimo que nós lutemos pelo pão que mata a nossa fome. Não que não seja importante pedir que Deus nos dê a graça de termos força para lutar pelo nosso pão de cada dia. Mas ainda assim, neste evangelho de hoje, Jesus ensina que nós devemos nos esforçar por um outro pão. Diz o versículo 27, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde. Vamos repetir? Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Mas que o alimento se permanece na vida eterna. E que o Filho do Homem vos dará. Que o Filho do Homem vos dará. É importante lutar pelo pão de cada dia? É importante. Mas neste evangelho de hoje, Jesus diz, esforçai-vos, não por este alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Essa palavra então nos exorta a descobrir uma outra fome. Nos convida a não se deixar dominar apenas pelas preocupações de cada dia, por mais legítimas que elas sejam. Não podemos nos reduzir a ela. Jesus hoje nos educa a voltar o nosso coração para as coisas da fé, nos esforçar para este pão que sacia nossa fé. Muitas vezes nós estamos tão focados nas coisas da terra, no nosso cotidiano, que nos esquecemos de olhar para as coisas do alto. Não é raro que as pessoas deixem de vir à igreja por causa das ocupações, por causa dos trabalhos, por causa dos afazeres. A palavra hoje nos educa diferente. A não nos deixarmos nos aprisionar numa vida, numa lógica do consumir, do resolver coisas, do buscar apenas a nossa satisfação material. Hoje a palavra nos convida a romper essa fronteira, não ficarmos limitados nisso, a nos esforçar para buscar as coisas de Deus, e assim alimentar a nossa alma de beleza, da força do Espírito Santo, das coisas de Deus. É desse mistério que Jesus deseja que tenhamos fome. É esse o pão que Ele deseja que busquemos. Jesus neste evangelho, então, é mais do que o doador de pão que multiplicou os 5 pães em 5.000 e matou a fome da multidão. Ele é mais do que este doador de pão material. Ele, na verdade, é superior a Moisés, que tinha dado o maná para o povo. Na verdade, Ele mesmo é o alimento de vida eterna. Jesus é o nosso pão. Vamos repetir? Jesus é o nosso pão. Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso sustento. Pense nisso. Ele é o mantimento que nós precisamos todos os dias. A palavra que ouvimos, a oração de todos os dias, os sacramentos da igreja, são o pão nosso de cada dia. Nós pedimos isso no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é apenas o pão material que nós estamos pedindo, mas é este pão nosso, é Jesus, o alimento, o mantimento que nós precisamos pedir todos os dias. Diz o Catecismo da Igreja, no número 2830, esse Pai, porque nós nos dirigimos ao Pai quando rezamos o Pai Nosso,
Às vezes a gente pensa Pai Nosso e pensa na pessoa de Jesus, está errado. Quando rezamos o Pai Nosso, nós temos que pensar na primeira pessoa da Santíssima Trindade, no Pai, que estou chamando de Pai. Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho. Então quando rezamos o Pai Nosso, nós devemos pensar no Pai. E diz, esse Pai que nos dá a vida, não pode deixar de nos dar o alimento necessário para a vida e todos os bens convenientes, materiais e espirituais. Então a igreja nos ensina sobre a providência de Deus. Este Pai que nos dá a vida, não vai deixar de ser providente, não vai deixar de nos dar todos os bens convenientes. E ainda nos exorta a termos confiança nessa providência. Com efeito, tudo pertence a Deus, nada faltará àquele que possui a Deus, se Ele próprio não faltar a Deus. Repito, nada faltará para aquele que possui a Deus, se, é uma condição, se Ele próprio não faltar a Deus. Em outras palavras, se não faltar Deus em nossa vida, não faltará nada em nossa vida. Se não faltar Deus em nossa vida, nada vai faltar em nossa vida. E por último, mas não menos importante, veja, tudo isso, um trecho do Evangelho de São João, hein? Então imagine a riqueza que é todo o capítulo 6. Então, não menos importante, nós devemos nos lembrar, a falta de pão em nosso tempo, com tantos recursos, com tanta produção de alimento, com tanta abundância no campo, com tanta abundância em todos os lugares, a falta de pão em nosso tempo é um escândalo que deveria nos tocar, que deveria nos estarrecer, que deveria nos horrorizar, e não ser algo banal, sobre o qual nós somos indiferentes, diante da fome. Na semana passada, semana que terminou, agora mesmo, o Papa Francisco disse a uma cúpula da ONU, produzimos comida suficiente para todas as pessoas, mas muitas ficam sem o pão de cada dia. Isso constitui um verdadeiro escândalo, um crime que viola os direitos humanos básicos, fundamentais. Essa denúncia do Papa Francisco não é uma invenção, porque o Papa Francisco é um Papa mais voltado para os pobres, afinal, ele adotou o nome de Francisco por causa de São Francisco. Não é uma invenção do Papa Francisco. Isso é parte da doutrina da igreja. O católico verdadeiro deve saber disso. A preocupação com os pobres, a preocupação com a fome do mundo, é parte integrante da doutrina da igreja. O Catecismo, no número 2831, diz que a presença dos que têm fome por falta de pão convoca todos nós católicos para uma responsabilidade diante daquele que tem fome. Nós temos que ter uma responsabilidade efetiva em relação a seus irmãos, tanto no comportamento pessoal, como em solidariedade com a sua família humana. Quando rezamos o Pai Nosso, que todos nós rezamos de olho fechado,
de cor e salteado, de trás para frente. Quando rezamos o Pai Nosso, chamamos Deus de nosso Pai. Então Ele não é apenas o meu Pai. E pedimos o pão nosso, não apenas o meu pão. Então eu estou pedindo também o pão ao outro. Eu estou me responsabilizando pelo pão do outro. Então a mensagem de Jesus exige de nós que diante do escândalo da fome, passemos do nosso pão, de apenas um pão, para o pão de muitos. Como eu converto o pão de um para o pão de muitos? Através da partilha. A partilha transforma o pão de um para o pão de muitos. Não por coação, mas por amor, porque fomos tocados pela palavra de Jesus, porque fomos tocados pelo amor de Deus. Que a abundância de alguns remedie as necessidades dos outros. Se uns têm abundância, isso deve ser um remédio para aqueles que não têm. Que a abundância de alguns seja o remédio para a necessidade dos outros. Assim nós faremos o milagre da partilha do pão. Assim nós nos tornamos colaboradores do Pai. E nós somos corresponsáveis para que o pão de alguns seja o remédio para aqueles outros que têm necessidade. E você não precisa ter sobrando para saber partilhar. Você pode partilhar, ainda que tenha pouco, porque o seu pouco mata também a fome e a necessidade do outro que não tem nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.